Finalmente, após mais de 200 anos, mentira, faz um mês que eu fiz o post para vocês deixarem as perguntas na nossa guia comunidade, para podermos fazer aqui o nosso especial de 67.601 inscritos. Afinal de contas, chega dessa modinha, né, de ficar comemorando só o número redondo, e os 601 e os 734, eles também importam. E vamos para a primeira pergunta. Para onde foi a armadura do Shun quando o mesmo foi possuído por Hades? Ela estava por baixo da roupa, guardada? Ela o rejeitou? Não viu o mangá. Tanato, segundo uma fala da Pandora no mangá, foi o Hades mesmo quem tirou sua armadura antes de tirar um cochilo. Opa, tudo bom? As hobbies divinas dos guerreiros deuses podem renascer com o sangue de Odin, se tornando divinas? Tudo numa boca, Profigato, e aí? Não existe nenhuma explicação oficial sobre as hobbies dos guerreiros deuses. Nunca vimos nenhuma delas ao menos ser restaurada. Então não dá pra ter certeza nem que elas usam sangue para serem reparadas. Mas claro, é de se esperar que sigam a mesma lógica das outras vestimentas sagradas da franquia. As armaduras dos cavaleiros puderam renascer como divinas graças ao sangue de Atena. Quando Alone cede seu sangue para Radamantes em The Lost Canvas, a Saporis dele também evolui. E recentemente vimos em Re-Rise of Poseidon que as escamas dos Marinas puderam se tornar Archscales, assumindo sua forma original e mais poderosa graças ao sangue de Poseidon. Sendo assim, podemos supor, mas é só uma suposição mesmo, que algo assim também aconteceria com outros tipos de vestimentas sagradas. Porém, é importante lembrar que não basta o sangue de um deus. O Ichor é só parte do processo. O guerreiro também precisa atingir um certo nível de cosmo para que sua armadura evolua, o que vale tanto para os cavaleiros quanto para os generais marinas e provavelmente para os guerreiros deuses, já que eles também passaram por treinamentos e desenvolveram seus cosmos por si mesmos. Até mesmo no caso de Radamantes, onde o poder vem totalmente da Saporis, o corpo dele teve que se adaptar ao cosmo extra proporcionado pelo Ichor. Mas deixo claro que é a minha opinião, não existe fonte oficial nenhuma que confirme ou negue que as hobbies possam fazer isso. E se no futuro acontecer, pode ser que não seja exatamente uma forma divina, mas alguma outra forma alternativa, como aconteceu com os generais marinas. De repente, uma forma Ragnarok, já pensou? Com as hobbies que seriam usadas pelos guerreiros deuses na batalha final pelo universo. Mas aí, eu já tô no modo fanfiqueiro. Infelizmente, vamos ter que aguardar até que a Bandai resolva fazer uma nova leva de bonecos para descobrirmos a verdade. Tem uma coisa que eu realmente queria saber. Técnicas de defesa baseadas na manipulação do ar, como as de Mist e Baian, seriam eficazes contra usuários do Rasengan, Minato, Konohamaru, etc? Valeu, Kai! Isso vai depender de qual seria o usuário do Rasengan. Se for, por exemplo, o Naruto, logo que ele aprendeu o Jutsu, provavelmente não conseguiria atravessar nem a barreira do Mist, que é o mais fraco dos dois, já que ele tanca facilmente vários meteoros do Seiya, que já deviam ser bem acima da velocidade do som nessa época. O belo e maravilhoso Cavaleiro de Prata move os braços dele no mínimo ao dobro da velocidade do som, o que seria o piso da velocidade de um Cavaleiro de Prata. Porém, o Mist provavelmente está bem acima disso, talvez em Mach 4 ou 5. Mas mesmo considerando a velocidade mais baixa possível para ele, a resistência do vento da sua barreira seria mais potente do que um furacão categoria 5, que atinge ele por volta de 250 km por hora, ou seja, 1/5 da velocidade do som. Em uma conta simples, se o Largatão realmente atingir Mach 5, a barreira dele pode ser mais de 20 vezes mais forte do que um furacão dos mais violentos já registrados. Apesar de ambas as técnicas serem baseadas em rotação, é um roda-moinho. A potência do Rasengan vai variar também conforme a potência do chakra do usuário. Afinal, ele é basicamente chakra rodando loucamente. Numa das primeiras vezes em que vemos o efeito do ataque, o Naruto arrebenta com uma caixa d'água. Porém, o Sei no treinamento também conseguia fazer uma cratera enorme no chão, até maior do que o estrago do Rasengan com um único soco, e a barreira do Mist aguentou vários desses. Então, pro Naruto do clássico ter alguma chance de vencer a barreira com o Rasengan, eu creio que só se ele tivesse a ajuda da 9 caudas, porque sozinho ele não tancava não. Porém, realmente, se fosse o Minato, ou até o Naruto mesmo, mas no ápice, no final do Shippuden ou mesmo em Boruto, aí sem chance pro Mist ou até mesmo pro Baian, porque ele evolui demais tanto em nível de chakra quanto em domínio de elemento, desenvolvendo o Rasen Shuriken do estilo vento, por exemplo, e as barreiras meio que são formadas de vento, então
daria ruim pro Lagartixa e pro Cavalo d'Água. Fora a velocidade do Tosseto da Tebaio! Quando adulto, que não tem números oficiais, mas ele com certeza tem feitos que provam que provavelmente lutaria de igual para igual, até mesmo contra Cavaleiros de Ouro. Na minha opinião, até venceria alguns deles. Claro, depende de quais Cavaleiros de Ouro e principalmente do roteiro, porque com um bom roteiro dá para fazer a Tenten vencer o Madara. Ou talvez não dá, ou talvez o roteiro não fique tão bom, mas que dá. Mas essa parte eu vou deixar pra vocês discutirem aí nos comentários. Se eu tô certo, vou ser Hokage, ou errado, e quais Cavaleiros de Ouro que o Naruto, no ápice, poderia peitar. Você acha melhor os dourados com as cores do mangá ou do anime? Depende, Davi. As cores das armaduras, eu prefiro as do anime. Eu gosto dos detalhes com tons diferentes de dourado, das joias coloridas que foram adicionadas em algumas armaduras. Porém, quanto ao cavaleiro em si, alguns eu prefiro nas cores do anime, como o Mu, com o cabelo roxo, rosa. Eu sei lá que cor é essa, só sei que fica mais legal do que loiro. O Aldebaran, principalmente por ser brasileiro, pra mim, combina mais sendo moreno, já que existe sim loiro por aqui, mas não é uma coisa tão comum assim, né? Porém, o Miro, eu preferia que tivesse mantido ele loiro. Acho que combina mais com a personalidade dele e fica mais com o ar de roqueirão dos anos 80. O Máscara da Morte, eu também curti de cabelo branco, dá um aspecto mais sinistro pra ele. Camus Ruivo também acho bacana, porque quebra um pouco o estereótipo do cara de gelo ter sempre que ter cores frias. Enfim, deve ficar ali meio a meio. Alguns eu curto mais a cor original, alguns a do anime. Por que Doku em The Lost Canvas não recebeu poderes divinos após receber o sangue de Athena? Assim como aconteceu com o Radamantes após receber o sangue de Alone. Então, João Victor, durante a luta contra o Queen, o Doku até ganha sim um certo acréscimo de Cosmo devido ao sangue divino. Porém, acho que a principal diferença entre ele e o Radamantes é que no caso do Espectro, a intenção do Alone era realmente fortalecer Rada e torná-lo um dos guardiões dos templos malignos. Lembrando que o que dá força ao Espectro, diferente dos Cavaleiros, é a própria Sapori. Então, de certa forma, o poder de todos os espectros originalmente vem do próprio Hades. O que o Alone fez foi somente aumentar esse poder nesse momento. Tanto que a Sapori de Wyvern chega a mudar também. Já no caso do Doku, quem seria o Ichor nele foi o Deftros. E a intenção era mais acelerar a recuperação dos ferimentos. Além, é claro, de armazenar um pouco do sangue de Athena no próprio corpo do Cavaleiro de Libra, para que no caso de uma emergência, ele pudesse despertar a armadura de Athena com ele. Tanto que é isso que acaba realmente acontecendo, já que o frasco de sangue acaba indo pra vala antes de ser utilizado. Para ser sincero, não tem uma explicação oficial, mas na minha interpretação, o que muda entre os dois casos é a forma que os poderes dos guerreiros funcionam e as finalidades com as quais os sangues divinos foram utilizados em cada situação. Cadê o resultado da enquete dos Cavaleiros de Ouro Ômega? Obrigado. Urso, o Seiya de Sagitário venceu o Shiryu de Libra com 66% dos votos. Aquelas enquetes terminaram no momento em que precisamos paralisar o canal por algum tempo, e nessa pausa nós decidimos não focar mais tanto nelas. Simplesmente porque a gente não ganha nem um centavo pelas enquetes e vimos gente comentando que literalmente só participava das enquetes mesmo e nem assistia os vídeos do canal. Então achamos que o tempo que nós levamos para pensar no próximo tema, montar chaves, separar as imagens, elaborar e agendar os posts, acompanhar os comentários, não estava compensando o esforço. Seria bem melhor gastar esse tempo fazendo mais vídeos. Isso não quer dizer que nunca mais vamos fazer enquetes. Pretendemos sim voltar a fazer de vez em quando, porque por mais que algumas pessoas reclamem e digam que os resultados são sempre absurdos, que o certo seria sempre dizermos a nossa opinião, a gente não faz essas enquetes para buscar a verdade sobre um determinado assunto, mesmo que isso decepcione os fãs do Jaga de Orion. E baseado na verdade. Mas sim, para saber a opinião da comunidade de fãs de Cavaleiros do Zodíaco no geral. A gente enxerga elas como um meio de construirmos um conteúdo em conjunto e de vocês fazerem parte do canal de forma mais ativa. Além de ser legal conhecermos a visão do público sobre determinados personagens e temas da franquia. Quem é a equipe por trás de todas as publicações e vídeos do Hipermito? Finalmente revelado. Deixa eu ver, a gente deve trabalhar em umas 7, 8 pessoas. Tem o Ed com cabelo de coxinha, tem o Ed cabeludo, usando boina, tem a Su loira, tem a Su morena, tem a Su ruiva, tem a Su de cabelo roxo, a Su de cabelo azul. É bastante gente. Zoeira, essa pergunta do Eric tem um pouco a ver com a anterior. A equipe somos eu
e a Su. A maioria das enquetes eram feitas pela Su. No começo eu também fazia, mas nos últimos tempos eu só dava algumas ideias, opiniões e revisava os posts, porque a gente erra, é normal. Eu também costumo pedir para ela ler quando vou postar alguma coisa, para ver se não tô falando bobagem, se não tem erro besta de ortografia ou coisa do tipo. Quanto aos vídeos, os que a Su apresenta costumam ter roteiro e pesquisa feitos por ela e revisados por mim e vice-versa. Nos que eu apresento, os roteiros e pesquisa são meus e a Su sempre lê antes de eu gravar para ver se precisa corrigir, adicionar ou retirar alguma coisa. Isso mais ou menos de uns 2 anos pra cá. Antigamente eu fazia absolutamente tudo sozinho. A Su também faz parte do departamento de vai dar merda, porque já teve roteiro que eu escrevi todinho e ela leu e falou: tem certeza que você quer mexer com isso? Aí eu parei, pensei um pouco e vi que não valia a pena. Ou seja, nem sempre que não tem vídeo é porque a gente não escreveu nada. Às vezes escrevemos, até gravamos, mas no fim achamos que não valia a pena postar por algum motivo. Claro, alguns vídeos não tem roteiro, como as tier lists, por exemplo. Nesses casos, a Su costuma montar a tier e a gente discute um pouco as posições antes de eu gravar. Vocês devem ter notado que esse tipo de vídeo tem sido postado com mais frequência. E o fato é que eles são bem mais rápidos de fazer e costumam pegar a mesma média ou até mais visualizações que outros conteúdos. Ou seja, fazer vídeos muito elaborados com equipe não pequena acaba sendo meio que dar murro em ponta de faca, já que o algoritmo e até mesmo o público parece preferir conteúdos mais simples de fazer. E se um vídeo como esse, dos lugares reais de Senseiya, que levou vários dias para fazer a pesquisa, escrever o roteiro, editar, dá errado, a gente acaba ficando bem desanimado pela quantidade de trabalho perdida nele. Porém, se um vídeo que conseguimos fazer em apenas algumas horas de trabalho vai mal, a gente nem liga tanto, só gravamos o próximo e vida que segue. Mas o pior é que nem vai mal, às vezes pega até mais visualização. Quer dizer que nunca mais vamos fazer vídeos mais elaborados, como as análises de personagens, de capítulos e curiosidades? Não, só significa que eles serão mais pontuais, porque o YouTube gosta mesmo é de quantidade. E para conseguirmos aumentar a quantidade de vídeos, eles precisam ser mais simples, já que o YouTube não gera renda suficiente nem pra gente se manter, que dirá para contratarmos um editor, por exemplo. Falando nisso, a edição, a capa, esse tipo de coisa que seria uma pós-produção, sempre fica por minha conta também, exceto as legendas, que quando dá, é a Su quem coloca. E é por isso que se você quiser ajudar a gente a, quem sabe, aumentar a nossa equipe, melhorar nossos equipamentos, conseguir softwares melhores, poder dedicar mais tempo pro canal, ou simplesmente não ficarmos pensando todo mês se vale a pena continuar com esse projeto ou se deveríamos usar esse tempo para vender arte na praia, soufflé, água mineral, fazer bolo de pote, pão de mel, enfim. Agora você pode se tornar um membro a partir de R$ 2,99 por mês. Nós tínhamos cancelado a assinatura, pois estávamos pensando em como reformular o conteúdo para o canal não dar uma morrida, mas acho que nas últimas semanas já deve ter dado para perceber como vai ser a nova fase do canal. Por isso decidimos voltar com a assinatura e aí quem quiser volta a apoiar ou começa a apoiar a partir de agora. Mas claro, só se realmente você quiser e principalmente se você puder, né? Caso contrário, só de você assistir, deixar seu comentário, seu like, você já tá ajudando a gente de alguma forma e somos muito gratos pela sua atenção. Foi a Athena que prendeu a deusa Ares na maçã dourada? Foi sim, Bianca. O filme realmente não deixa isso tão claro, apesar de ficar meio implícito que foi, mas isso não é explicitamente dito em nenhum momento da animação. Pelo menos pelo que eu lembro, faz pouco tempo que eu achei esse filme. Porém, Santi achou, é sim dito que quem selou Ares na maçã foi a própria Athena. E sim, Santi achou é um spin-off, mas o filme também é. Então, eles meio que têm o mesmo peso em relação ao cânone da franquia. Apesar de que a Ares do filme não pode ser considerada a mesma do mangá, já que uma história contradiz a outra em alguns pontos. Porém, como o mangá partiu de uma ideia do próprio Kurumada Sensei e tem várias inspirações e referências ao filme, podemos considerar que essa informação é válida para a franquia como um todo. Os Marinas também nascem predestinados a vestir as escamas? Não necessariamente, Martins. Se Canon não tivesse despertado Poseidon, poderia acontecer de Sorento e os outros viverem suas vidas normalmente. Porém, uma vez que Poseidon decide retornar, as escamas é que escolhem quem serão seus portadores. Então eles são eleitos não por escolha das estrelas ou destino, mas sim das próprias escamas. Porém, diferente dos cavaleiros, pode ser que uma pessoa que eventualmente seria escolhida pela escama não venha se tornar uma marina simplesmente por Poseidon não ter despertado naquela
daquela época. No fim, depende do seu conceito de predestinação, porque se levarmos algumas falas do mangá ao pé da letra, no universo do Saint Seiya, o destino de todos os humanos estaria pré-determinado. Então não apenas os marinas estariam predestinados, como até aquele carinha que o Seiya pega a carona na moto, na marra, no episódio 3 do anime. Muito obrigado por assistir até aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixem de deixar aí embaixo sua opinião, por favor, é muito importante pra gente. E se você é novo no canal, aproveite e se inscreve aí, quem sabe você aparece aqui no especial de 69.347 inscritos. Valeu, até mais! Adeus!